Olá, sejam bem-vindos a este episódio 170 de E o Resto é História, com os radioativos Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos dedicar a parte principal do nosso programa à crise dos mísseis de Cuba, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Mas antes disso, a rúbrica Pergunta dos Miúdos lá de casa. Já não tínhamos há imenso tempo e agora temos a oportunidade de a ressuscitar porque o nosso ouvinte, Luís Filipe, enviou-nos este mail. No outro dia estava a falar com a minha filha de 12 anos sobre história, baseado no conhecimento adquirido nos vossos programas. Claro, diz ele, claro, não é? Excelente motivo de conversa. E a filha perguntou algo que achei muito interessante. E então ele diz, pensei logo em vocês para nos darem uma resposta. E aqui vai a pergunta do filho, do ouvinte... Da filha do ouvinte Luís Filipe. Porquê é que houve mais reis do que rainhas em Portugal? Dado que o filho ou filha mais velha deveria ser o próximo rei ou rainha, seria de esperar que tivesse havido o mesmo número de reis e de rainhas. Rui, consegues responder a esta simpática família de ouvintes? Sim, é uma boa pergunta, até pelo que permite esclarecer. O ponto aqui é que a sucessão na coroa não se regulava apenas, na coroa portuguesa, Exato. Não se regulava apenas pela idade, mas também pelo sexo. Eu vou dar o exemplo. É um exemplo já tardio, mas é um exemplo relevante na medida em que recolhe a tradição, que é o da Constituição de 1822, de que falámos aqui há 2 ou 3 programas atrás. O artigo 141 da Constituição de 1822 regula a sucessão na coroa de Portugal. E o que é que diz? Bem, diz várias coisas, estabelece as preferências e depois... Quando chega à sucessão baseada nos filhos de um rei, diz que, e este é que é mais importante, prefere-se o sexo masculino ao feminino. E só depois, dentro do mesmo sexo, é que se prefere a pessoa mais velha à pessoa mais moça, como eles dizem. Moça é bonito, sim. Portanto... Primeiro era os rapazes à frente das raparigas e depois era dentro dos rapazes, os mais velhos dos rapazes, e se só houvesse raparigas é que era a mais velha das, certo. A mais velha das Portanto, raparigas. as rainhas só tinham hipótese quando não tinham irmãos. Só havia sucessão feminina, vamos simplificar, quando o rei só tinha filhas e não tinha filhos rapazes. E contavam também os legítimos e os ilegítimos? Não, só contavam os legítimos. Certo. Só contavam os descendentes de matrimónios abençoados legítimos. pela Santa Sé, exatamente. Isto tanto era assim, eu vou dar um exemplo, isto tanto era assim, que houve um rei, aliás, ele era regente, mas depois veio a ser o rei, que era o Dom Pedro II, já falámos aqui dele, como tirou a coroa ao irmão, o Afonso VI, em 1668, ficou regente até 1683 e depois, quando o irmão morreu, tornou-se rei, Dom Pedro II. Ora bem, o Dom Pedro II chegou a ter como herdeira a infanta Dona Isabel Luísa Josefa. A infanta Dona Isabel Luísa tinha nascido em 1669 e era o único filho legítimo do rei Dom Pedro II. E, portanto, foi jurada nas cortes de 1674 como a sucessora do pai, com o título de Princesa da Beira. Ora bem, esta situação manteve-se até que Dom Pedro II enviuvou da mãe de Isabel Luísa, casou pela segunda vez e desse segundo casamento tem um filho que sobrevive em 1689, que vai ser o futuro rei Dom João V, e a partir do momento em que nasce esse filho, ele passa a ser o herdeiro e ela, que tinha sido até então a herdeira, a Princesa da Beira, torna-se apenas uma infanta, quer dizer, isto é, deixa de ser. Porque o segundo casamento de Dom Pedro II era legítimo, não é? Era legítimo, ele tinha viuvado, tinha casado a segunda vez, portanto os filhos são legítimos, ele só tinha tido uma filha do primeiro casamento, certo, que era esta infanta Dona Isabel Luísa. Do segundo casamento tem vários filhos, e vários rapazes, e esse rapaz que sobrevive, embora seja, portanto, mais novo do que a infanta Dona Isabel Luísa, passou-lhe imediatamente à frente. Que é o futuro de Dom João V. E é o futuro de Dom João V. A infanta depois morreu logo a seguir, em 1690, aos 21 anos.
quando já não era herdeira, não morreu de desgosto, morreu de doença, uma varíola. Mas agora, o mais importante aqui é notar que o direito da monarquia portuguesa admitia a sucessão feminina. Repare que isto não era geral. Em França, por exemplo, a monarquia francesa não admitia a sucessão feminina. Isto é, quando um rei só tinha filhas, ia-se a outros graus de parentesco ou a outras linhas buscar o sucessor. Isto é, o rei, se só tivesse filhas, podia ser sucedido então, ou ter como herdeiro um irmão ou um primo, e um primo às vezes até afastado. Agora, as filhas é que não podiam ser herdeiras. Por isso, é que a França não teve rainhas, no sentido de rainhas por direito próprio, não apenas por casarem, portanto, por serem rainhas consortes, mas Portugal teve rainhas, e teve rainhas não só a Dona Maria I e a Dona Maria II, que nós conhecemos, mas também a Dona Beatriz, em 1383, filha e sucessora de Dom Fernando, casada com o rei de Castela, o que levou a que acabasse por ser desapossada da coroa. Aliás, esse é que era o problema nestes casos de sucessão, da sucessão feminina, que implicava um casamento com alguém, e geralmente esse alguém podia ser um príncipe estrangeiro, e isso levava a imensos problemas, podia levar a problemas, como por exemplo, em 1383, o facto da infanta Dona Beatriz estar casada com o rei de Castela. Quer dizer, o rei de Castela que exigiu imediatamente tornar-se rei de Portugal como rei consorte. Agora, além disso, além destas rainhas por direito próprio, como Dona Maria I no século XVIII, Dona Maria II no século XIX, a monarquia portuguesa foi também governada por rainhas regentes, porque era uma prerrogativa das rainhas assumirem a regência quando o rei morria ou ficava impedido e os filhos eram menores. A regência, isto é o governo, portanto o governo cabia à rainha, e assim houve pelo menos, enfim, houve vários casos de regência, mas houve pelo menos duas rainhas regentes muito importantes. Foi a Dona Catarina da Áustria, a viúva de Dom João III, que foi regente entre 1557 e 1562, portanto era a avó do Dom Sebastião, enquanto o Dom Sebastião era menor, portanto ela governou. E a Dona Luísa de Gusmão, de que falámos aqui também há uns programas atrás, a viúva de Dom João IV, que também foi regente e muito importante entre 1656 e 1662, portanto 100 anos depois da Dona Catarina da Áustria. Eram duas estrangeiras, aliás, a Dona Catarina da Áustria, a irmã de Carlos V, e a Dona Luísa de Gusmão, que era castelhana. Muito bem. Bom, fica então esclarecida esta pergunta lá de casa. Já sabem, o mail é historia@observador.pt para mandarem as vossas perguntas, as perguntas dos vossos filhos, de quem quiserem. E agora vamos até Cuba. 60 anos atrás, foi no dia 16 de outubro de 1962 que se iniciou a famosa crise dos mísseis de Cuba, que durante 13 dias colocou o mundo da Guerra Fria à beira de um conflito nuclear em grande escala entre os Estados Unidos e a União Soviética, como nunca estivera antes, nem viria a estar depois. O ouvinte Nuno Miguel Oliveira enviou-nos algumas questões sobre esse episódio dramático, digno de filmes de Hollywood, e ele pergunta: o mundo esteve mesmo perto de um confronto nuclear ou, na prática, isso nunca esteve em cima da mesa? Em concreto, o que levou a este episódio? Quem foram as pessoas dos dois regimes que conseguiram solucionar o problema? Eu acrescentaria ainda um pedido mais específico, Rui, que nos falasse em particular do dia 27 de outubro de 1962, que ficou para a história como Black Saturday, o Sábado Negro, que, de entre os terríveis 13 dias de crise, foi sem dúvida aquele em que as coisas estiveram mesmo à beira de correr muito mal. Esta crise a crise dos mísseis de Cuba de 1962 é muito interessante porque acontece em plena Guerra Fria, mas vai um bocadinho contra a corrente do que de uma certa medida vai contra a corrente. Porquê? Primeiro porque a Guerra Fria parecia estar a acalmar. Depois porque ocorre em relação a um local um bocadinho inesperado como é Cuba. Não era claro que iria haver um problema em relação a Cuba. E depois também ocorre quando o receio da guerra nuclear era geral e muito consolidado e até bastante presente, quer nos decisores, quer no público. Só para explicar isto, o pior da Guerra Fria tinha acontecido no tempo de Stalin, quando ainda Stalin era líder da União Soviética, portanto naquela fase entre 1948, que é o bloqueio
de Berlim e o golpe na Checoslováquia, e 1953, quando o Stalin morre. Portanto, este período de 5 anos compreende pelo menos 2 crises muito graves. A crise de Berlim Ocidental. Berlim Ocidental, falámos aqui dela, ficava dentro da Alemanha comunista, portanto, mas era a parte de Berlim que estava sob influência das potências ocidentais e, portanto, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Foi mas em pleno, uma ponta aérea, mas em plena, dentro da Alemanha comunista. Portanto, isso tinha sido uma crise grave quando a União Soviética, quando Stalin decidiu bloquear Berlim e pedir o acesso a Berlim. Foi preciso criar exatamente essa famosa ponta aérea para abastecer Berlim, e tinha havido também um momento grave com a Guerra da Coreia. Também já falámos aqui dela. Também já falámos aqui, isto é, a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte em 1950, e aí sim quase esteve-se à beira de uso de armas nucleares, uma vez que um dos comandantes americanos no terreno, quando perante aquilo que se tornou depois uma invasão chinesa, isto é, uma intervenção chinesa na Guerra da Coreia, chegou a pedir ao presidente que pusesse à sua disposição armas nucleares para usar contra a China. O presidente Truman recusou isso, e isso foi muito importante. Porquê? Porque colocou as armas nucleares num patamar diferente das outras armas. As outras armas eram armas que os comandantes militares podiam usar, dispunham para usar no terreno, e as armas nucleares, a partir de 1950, ficou claro que as armas nucleares não estavam disponíveis para os comandantes, eram armas políticas, isto é, só o governo e o topo, quer dizer, o presidente é que podia usar, enfim, ou podia dar ordens para usar armas nucleares, e não dependia, portanto, de um general no terreno sentir que as coisas estavam mal e, de repente, enfim, tirar lá da bagagem uma arma nuclear. Depois, portanto, isto é entre 48 e 53, depois quando Khrushchev sucede a Stalin, a conversa muda, quer dizer, sobretudo a partir de 1956, Khrushchev faz um discurso a denunciar Stalin e começa-se a falar da coexistência. Há visitas, o vice-presidente americano Nixon visita a União Soviética em 1959, e depois Khrushchev, ainda nesse mesmo ano, visita aos Estados Unidos, onde está 13 dias, isto é, não é uma visita, isto é, vai a um supermercado, vê uma quantidade de coisas, vai a visita às instalações da Ford, fica muito impressionado com o serviço de self-service na cafetaria, e importa isso para a União Soviética, acha que é uma excelente ideia. Portanto, isto é um momento de encontro com o público, de conversa, as conversas entre eles são gravadas em público, portanto é um momento de distensão daquilo que se chamava détente, uma espécie de desanuviamento, mais tarde usa-se a palavra desanuviamento para isso. Portanto, este é um os mesmos 13 dias, não é? Mas mais pacíficos do que os outros. Por outro lado, eu tinha dito, é Cuba, quer dizer, porque se tinha havido um foco de tensão anteriormente, não tinha sido, enfim, em relação a mais nada do que senão na Europa, Berlim Ocidental, por causa da construção do Muro de Berlim em 1961, falámos disso aqui o ano passado, em 13 de agosto de 1961, e a insistência soviética nessa altura em tentar tirar as potências ocidentais de Berlim Ocidental, isto é, fazer os Estados Unidos, a Inglaterra e a França sair de Berlim Ocidental, tirarem as suas tropas de Berlim Ocidental. Portanto, esse é que podia ser o foco de tensão, era aquilo que toda a gente estava à espera. Em outubro de 1961 tinha havido um incidente muito grave no chamado Checkpoint Charlie, que era uma das passagens de Berlim Ocidental para Berlim Oriental, onde de repente tanques americanos e tanques soviéticos enfrentaram-se mesmo, isto é, com os canhões virados uns para os outros, e pareceu que podia ali a qualquer momento começar uma guerra, e depois, enfim, lá houve conversações para os tanques se afastarem uns dos outros e retirarem, mas pareceu que iria ali haver um conflito. Portanto, era Berlim Ocidental. E, finalmente, havia a grande preocupação sobre uma guerra entre potências nucleares. O que é que isso podia significar? E, em 1960... aquilo que parecia que podia significar era uma destruição da vida, o fim da vida no planeta. Certo. Era a ideia que havia. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma grande reflexão sobre
a guerra nuclear, o que é que podia significar o uso de armas nucleares, e as conclusões tinham sido muito pessimistas. Isto é, primeiro, sobre a possibilidade dos Estados Unidos sobreviverem a um conflito nuclear. A ideia era que mesmo que os Estados Unidos desenvolvessem a chamada defesa civil, isto é, abrigos para a população civil em grande escala, isso provavelmente só poderia salvar cerca de uma população de 170 milhões de habitantes, cerca de 30 milhões. Portanto, haveria 140 milhões de mortos, quer dizer, numa guerra nuclear. Mesmo, atenção, com uma defesa civil que não existia na altura. Isto era, se eles construíssem abrigos em massa, etc. Mesmo assim só conseguiam salvar uma fração pequena da população civil. Depois, tinha-se chegado à conclusão, estou a falar do ponto de vista do americano, de que seria muito improvável evitar um grande conflito, essa destruição mútua, mesmo com um ataque preventivo. Porque era a ideia de, bem, então, se nós destruirmos o arsenal nuclear deles, eles não poderão repostar e, portanto, nós ganhamos. Bem, a ideia era que era muito difícil destruir este arsenal nuclear tal como ele existia já em 1960, que já não era só a bomba de 1945, aquela bomba que foi transportada, ou as bombas que foram transportadas em avião para serem lançadas em Nagasaki e Hiroshima, no Japão. Já não era só isso, isto é, as armas nucleares já estavam não apenas em aviões, como bombas, mas também em mísseis e em mísseis intercontinentais, isto é, havia já mísseis que eram a partir quer da Rússia, quer dos Estados Unidos, era possível atingir o outro país. E, ora bem, esses além mísseis, dos submarinos nucleares, não é? Esses mísseis estavam dispersos. Isto é, estavam dispersos. Era muito difícil atingi-los a todos. E depois havia mísseis já também instalados em submarinos. Portanto, ainda mais difíceis de... Portanto, mesmo que num ataque preventivo uma das potências conseguisse destruir uma grande parte do arsenal da outra, sobreviveria sempre uma parte do arsenal suficiente para levar para uma retaliação maciça. Portanto, isto era o que os americanos calculavam. E depois havia também uma dificuldade, que era outra hipótese, que era utilizar as armas nucleares gradualmente. Isto é, por exemplo, atacar só alvos militares com armas nucleares. Mais uma vez, era uma possibilidade que estava fora de questão, porque era o problema de o outro lado entender o que nós estávamos a fazer. Isto é, a ideia era, eles não iam perceber que nós só estávamos a atacar alvos militares e, portanto, iriam repostar maciçamente. Sentir-se-iam que estavam sob um ataque nuclear e repostariam. Portanto, além de que é impossível controlar para onde vai a nuvem radioativa, não é? Aliás, esse é o problema também atualmente na Ucrânia, quando se fala disso. Mesmo que fosse uma coisa muito localizada, por exemplo, atingir um núcleo de tropas ou uma coisa qualquer, era muito... o outro lado sentir-se... iria imediatamente para aquilo que se chamava a escalada, que é uma expressão que começa a ser utilizada nos anos 50 e nos anos 60 e que vem de escalator, quer dizer, a escada rolante, quer dizer, que é aquela escada em que nós entramos, em que ao nós entrarmos começamos a subir sem querer, quer dizer, isto é, a escada leva-nos, quer dizer, a ideia é essa da escalada, é de repente não estarmos em controle. Portanto, a questão é esta, quer dizer, como a crise dos mísseis de Cuba, portanto, acontece neste mundo em que ninguém está à espera de uma... Enfim, em que toda a gente receia um confronto entre as potências nucleares que possa resultar numa guerra nuclear, em que as atenções estão concentradas em Berlim, portanto, o problema de Berlim, e em que há vias de comunicação e até, enfim, certos entendimentos, uma certa aparente boa vontade entre as duas potências. E mesmo assim acontece a crise de Cuba, é isso que temos de perceber. Em janeiro de 1959, o Fidel Castro, depois de uns anos de guerrilha, toma o poder em Cuba. Inicialmente não é recebido hostilmente pelos Estados Unidos. Ele parece um nacionalista revolucionário, um daqueles patriotas latino-americanos que quer libertar o seu país de uma elite corrupta. Parece isso e, portanto, é recebido enfim, não vou dizer que é bem recebido, mas é recebido com alguma condescendência, digamos assim. Ora bem, mas em 1960, Fidel Castro declara-se comunista, que era uma coisa que ele não tinha referido antes, declara-se comunista, torna-se um ditador, assume-se como um ditador, isto é, num regime sem eleições, sem pluralidade de partidos, e aproxima-se da União Soviética.
Enquanto comunista aproxima-se da União Soviética. A partir daí a hostilidade é clara entre Cuba, entre a ditadura comunista em Cuba e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 1961, dão cobertura a uma entrada na ilha de exilados cubanos anticastristas para fazerem uma revolução do mesmo tipo daquela que Fidel Castro teria feito, isto é, iniciarem também uma guerra de guerrilhas e tentarem derrubar Fidel Castro. Isso falha tudo. E no ano seguinte, em 1962, no verão, embora as conversas tenham começado antes, Fidel pede a Khrushchev, o líder soviético, mas isso parece que o pedido tinha sido sugerido pelos soviéticos, para tal ali uma espécie de, enfim, um jogo, pede a Khrushchev para estacionar mísseis nucleares em Cuba como uma forma de defender Cuba contra, enfim, isto era o pretexto, contra futuras invasões ou possíveis invasões americanas. Mas fazes uma relação direta entre o fracasso da Baía dos Porcos e a crise dos mísseis de Cuba. Até certo ponto, neste sentido, isto é, Fidel usou o fracasso da chamada invasão da Baía dos Porcos como pretexto, ou antes, Fidel e Khrushchev usaram como pretexto para esta instalação, certo, para futuras invasões. A verdade é que os Estados Unidos não estavam a planear futuras invasões, estavam a planear subversão, até porque Kennedy, que se tinha tornado o presidente dos Estados Unidos em 1961, não queria arranjar uma, como ele dizia, uma Hungria americana. Quer dizer, a União Soviética tinha invadido a Hungria em 1956, quando a Hungria se tinha tentado afastar do Pacto de Varsóvia, e Kennedy não queria fazer a mesma coisa. Portanto, em 1961, ele, na prática, limitou imenso o apoio que os Estados Unidos podiam dar aos rebeldes anticastristas, porque não queria envolver os Estados Unidos numa invasão de Cuba. Mas, de qualquer maneira, sim, do ponto de vista de Fidel Castro e de Khrushchev, Cuba estava ameaçada pelos Estados Unidos e, portanto, esta era a ideia, certo, para a instalação de mísseis, ou um dos pretextos para a instalação de, sim, mísseis nucleares. E a 22 seriam de outubro, descobertos pela aviação americana, não é? Em 16 de outubro, e a 22 de outubro, o presidente Kennedy reage de uma maneira brutal, decretando, por um lado, aquilo que ele chamou uma quarentena, mas que é o bloqueio naval de Cuba, da ilha de Cuba, e exigindo a retirada dos mísseis. Ora bem, o que é que nós temos? Tinham sido fotografados por aviões espiões americanos uns dias antes, portanto, confirmado, tinha sido no dia 16 de outubro, tinha sido confirmado que eram mesmo aquilo que tinha sido fotografado eram rampas de lançamentos de mísseis. Certo. Portanto, estavam ali... E Kennedy assume isso publicamente. E no dia 22, portanto, aquilo mantém-se secreta, a informação mantém-se secreta, e no dia 22 ele faz um discurso dramático, que ainda está disponível na internet, em áudio, quem quer ouvir. É muito interessante ouvir. Um discurso dramático em que ele diz, enfim, que a situação é esta e vai tentar e tem de lhe pôr fim. Agora, o que temos de começar a perceber aqui várias coisas. Primeiro, porque é que Khrushchev verdadeiramente colocou os mísseis em Cuba, a 140 km dos Estados Unidos? Isto é um ato de enorme provocação para os Estados Unidos. E depois também, por outro lado, porque é que Kennedy reagiu também de uma maneira tão intransigente? Porque, reparem, quer dizer, afinal, os Estados Unidos também tinham mísseis estacionados na Turquia a menos de 140 km da fronteira soviética, e a maior parte dos países ocidentais tinham mísseis, uma parte deles tinham mísseis também a menos de 140 km, mísseis soviéticos, sim, a menos de 140 km das suas fronteiras, e, portanto, enfim, era uma situação que não era inédita um país ter mísseis apontados tão perto. Além disso, os soviéticos não teriam mais, ou não iriam ter mais do que entre 40 a 60 mísseis em Cuba, portanto, estacionados em Cuba. E isso não mudaria, isso foi um raciocínio que também se fez, não mudaria o equilíbrio estratégico em que os Estados Unidos tinham muito mais armas nucleares, de facto, disponíveis e prontas a ser usadas do que a União Soviética. Calculava-se, na altura, não é? Em 1962, os Estados Unidos teriam cerca de 5 mil ogivas nucleares e a União Soviética teria 300. Quer dizer, portanto, o desequilíbrio era... Embora isto não fosse claro, os americanos não assumiam isto, nem os soviéticos. Os soviéticos fingiam
que havia uma situação paritária, e os americanos também fingiam que havia uma situação paritária, por várias razões. Os americanos porque não queriam revelar as suas fontes de informação, e os soviéticos, sobretudo Khrushchev, porque queria dar a ideia de que estava seguro perante os Estados Unidos, e não estava, de facto. E não estava. Agora, também há uma outra coisa que temos de perceber antes de tentar perceber o comportamento quer de Khrushchev, quer de Kennedy. É perceber porque se havia tanto receio de uma guerra nuclear, porque é que, ao mesmo tempo, se correu estes riscos? Isto é, Khrushchev colocar mísseis em Cuba, Kennedy reagir de uma maneira tão brutal a esse movimento soviético. Porquê? Porque ao mesmo tempo que havia o receio da destruição total, havia um outro receio, que era que o receio da destruição, esse outro receio era o receio de que o receio da destruição total levasse a uma paralisação total do nosso lado e que deixasse o adversário à vontade para evoluir. Isto é, a ideia, por exemplo, do ponto de vista americano, isto é, nós temos tanto medo de desencadear uma guerra nuclear que os russos vão poder fazer o que querem, quer dizer, isto é, o Khrushchev instala mísseis, invade, etc. E nós não podemos fazer nada com medo de uma guerra nuclear. E, portanto, há a ideia de que não. Outro excelente argumento dos dias que nós vivemos hoje, não é? Portanto, a ideia isso aí repete-se, não de facto. se pode mostrar receio, porque isso daria vantagem ao adversário. E, portanto, digamos que isto convidava a comportamentos de risco. Isto é, no meio do medo, o medo era muito grande, mas ao mesmo tempo, para não mostrar medo, e com isso encorajar o adversário a ser irresponsável, era preciso ao mesmo tempo ser um bocadinho ousado, quer dizer, e portanto correr muitos riscos. Os chamados mind games, não é? Isto é mesmo jogos mentais, não é? Era ver quem é que pescava os olhos primeiro, quer dizer, basicamente. Agora, mas então vamos lá perceber porque é que eles arriscaram em 1962. Portanto, já percebemos que havia uma tendência dentro desse sistema para arriscar, mas porque é que arriscaram? E para isso acho que temos de perceber a posição política dos dois líderes, Khrushchev na União Soviética, Kennedy nos Estados Unidos. Primeiro com Khrushchev. Khrushchev tinha sucedido a Stalin em 1953, tinha denunciado Stalin, tinha iniciado um processo de abertura interna, o chamado de gelo, e de detente, de desanuviamento externo com o Ocidente. A sua ideia parecia ser a de apostar no desenvolvimento tecnológico e na melhoria de vida dentro da União Soviética, o que significava a redução das despesas militares. Portanto, ele precisava de reduzir as despesas militares, logo precisava de uma situação mais calma no mundo para poder fazer isso. Mas ele tinha de contar, isto é, bem, ele próprio era um stalinista, tinha sido um colaborador de Stalin, e aqueles que estavam com ele eram todos stalinistas, quer dizer, eles estavam a denunciar Stalin, mas eram stalinistas. E alguns deles desconfiavam, alguns dos seus colegas, alguns dos colegas de Khrushchev, primeiro desconfiavam da vantagem de denunciar Stalin, porque era arriscado, porque eles tinham colaborado com Stalin, ao denunciarem Stalin, estavam-se, em certa medida, a denunciar eles próprios. O truque que eles faziam era dizer, bem, Stalin metia tanto medo que nós não estávamos senhores de nós próprios, que estávamos ali reféns dele, na jaula com ele, quer dizer, e, portanto, quietos, quer dizer, para não ser comidos pelo trigo. Mas havia isso. Mas não havia apenas esses stalinistas na União Soviética, portanto, que desconfiavam de Khrushchev. Havia também, no restante mundo comunista, e sobretudo na China, com Mao Tse-tung, havia também quem suspeitasse da política de Khrushchev. Obviamente esta desconfiança, ou estas divisões eram expressas em termos de, enfim, devemos desviar-nos da política de Stalin ou não, mas de facto o que significava eram lutas pelo poder, isto é, dentro da União Soviética havia quem cobiçasse o lugar de Khrushchev, e a China de Mao também estava muito pouco satisfeita com a posição subalterna em que estava perante a União Soviética. Portanto, usavam esta ideia de que a desestalinização podia ser um perigo na medida em que enfraqueceria o mundo comunista perante o Ocidente. Ora bem, o que é que isto levava Khrushchev a fazer? Para Khrushchev era importante legitimar a sua política, mostrando que a abertura interna e o desanuviamento não comprometiam a força da União Soviética. Isto é, que a União Soviética continuava a ser extraordinariamente forte, não estava a perder terreno perante os Estados Unidos. E por isso é que em 1956
Khrushchev tinha invadido a Hungria quando a Hungria mostrou vontade de sair do Pacto de Varsóvia, a invasão da Hungria, também já falámos aqui disso, de uma maneira brutal também, isto é quase uma operação tipo stalinista, quando ele andava a denunciar Stalin, mas ele precisava de fazer isso para não ser acusado de que estava a ser um frouxo, de que estava a ser mole. Em Berlim correu-lhe mal. Em Berlim, em 1961, as coisas também correm mal, porque a construção do muro, como nós explicámos aqui, significava da parte da União Soviética o reconhecimento de que não ia conseguir tirar os aliados, isto é, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, de Berlim Ocidental. Portanto, era um reconhecimento do status quo na Europa. Não só não conseguia tirá-los de lá, como corria o risco de haver uma sangria da população para o outro lado. Tinha de construir o muro. Portanto, era um reconhecimento do status, no mínimo era um reconhecimento do status quo. E reparem, a União Soviética oferecia-se como uma potência revolucionária, quer dizer, aquilo representava o comunismo e a tentativa do estabelecimento do comunismo no mundo. E aquilo que parecia significar esta atitude de Khrushchev era uma renúncia a isso, era a União Soviética a adaptar-se à coexistência com o mundo ocidental. E Khrushchev estava, em 1961, a ser criticado, enfim, nos bastidores, não apenas por alguns colegas dentro da União Soviética, mas como por Mao na China e pelo próprio Fidel Castro em Cuba. Portanto, todos eles a acusarem Khrushchev de frouxo, o Fidel Castro a dizer que se identificava mais com a China de Mao do que com a União Soviética de Khrushchev, portanto, pondo em causa a liderança soviética. A União Soviética, nesta altura, afirmava-se como uma grande potência liderante do mundo comunista e estava a ser em causa por isso. Portanto, aqui há uma razão para Khrushchev arriscar. E depois havia também uma outra razão. Khrushchev sabia que não estava em posição de paridade com os Estados Unidos. Isto é, não tinha sobre os Estados Unidos a pressão, não podia efetuar sobre os Estados Unidos o tipo de pressão militar e nuclear que os Estados Unidos podiam operar e efetuar sobre a União Soviética. E colocar mísseis em Cuba, e isto em grande medida porque o seu sistema de mísseis intercontinentais, o chamado ICBM, portanto, estava muito rudimentar. Por exemplo, a União Soviética pensa-se que teria cerca de 20 mísseis intercontinentais contra 170 dos Estados Unidos. E esses sistemas de mísseis intercontinentais soviéticos ainda não, o funcionamento não era garantido. Portanto, verdadeiramente a União Soviética não tinha a certeza de poder assegurar a destruição dos Estados Unidos. Portanto, não havia ao contrário dos raciocínios que se faziam sobre uma guerra nuclear, de facto a União Soviética não tinha garantia de poder destruir os Estados Unidos, logo não tinha sobre os Estados Unidos o mesmo tipo de pressão que os Estados Unidos podiam fazer sobre a União Soviética. Mas a partir de Cuba conseguiria fazer essa pressão. A partir de Cuba, pelo menos, podia colocar, mísseis de médio alcance. Estes mísseis de médio alcance, passava a ter digamos, um trunfo, uma pressão maior sobre os Estados Unidos. E, portanto, Khrushchev pode ter sido tentado por isso e pode ter sido tentado também pela ideia de que, ao colocar os mísseis em Cuba, podia passar a ter um elemento para negociar com os americanos a retirada dos americanos de Berlim Ocidental. Isto é, do género, até eu retiro os mísseis, mas vocês retiram de Berlim Ocidental. Isto é, pode ter passado para a cabeça que, portanto, ainda podia corrigir aquele fracasso, aquele fiasco de Berlim de 61 em Berlim Ocidental. E no caso de Kennedy? No caso de Kennedy, bem, Kennedy estava genuinamente preocupado com a possibilidade de uma guerra nuclear. Ele desejava até, por exemplo, uma das coisas que ele queria era um tratado a proibir testes nucleares na atmosfera, que era uma coisa que ele queria. Agora, Kennedy tinha ganho as eleições em novembro de 1960 e tinha ganho as eleições com uma campanha. Portanto, Kennedy é o candidato do Partido Democrata. Ele tinha ganho as eleições com uma campanha a acusar o presidente anterior, o presidente Eisenhower, republicano, de ter desleixado a defesa dos Estados Unidos. E de ter deixado a União Soviética passar à frente em tecnologia e em mísseis nucleares. Não era verdade. Não era verdade, mas tinha sido um dos temas da campanha. A União Soviética tinha muito mais mísseis nucleares do que os Estados Unidos, apontados aos Estados Unidos. Isso é o trauma Sputnik? Não, havia também o trauma Sputnik, com a ideia, bem, os soviéticos estão a desenvolver tecnologia que provavelmente é verdade que eles têm, portanto, mais armas nucleares do que nós.
O Sputnik é de 57, é de 57, não é? Portanto é este satélite, é o primeiro primeiro satélite artificial, é a União Soviética que consegue construí-lo e colocá-lo em órbita, portanto isso deu a ideia nos Estados Unidos, estamos a ser ultrapassados pela União Soviética. Também não era verdade, mas serviu para isso, e Kennedy usou isso contra o seu adversário republicano, que era o Richard Nixon, o vice-presidente de Eisenhower, portanto, acusando de vocês são os republicanos, dizem que são conservadores, anticomunistas, mas verdadeiramente desleixaram e deixaram a União Soviética passar em paralelo a isto, de certa maneira, também já se tinha iniciado a famosa guerra ao espaço, não é? Sim, a corrida ao espaço, desculpa. A corrida ao espaço em que Kennedy depois vem apostar para marcar, enfim, para provar que os Estados Unidos podem passar outra vez à frente da União Soviética. Ora bem, os mísseis em Cuba, a 140 km da fronteira, para Kennedy, abria Kennedy a acusação de que não, ele é que tinha desleixado a defesa dos Estados Unidos e agora havia mísseis mesmo ali, digamos, à porta. Tinham ali mísseis à porta. E depois os Estados Unidos estavam habituados, desde quase o início da Federação Americana, da República Americana, estavam habituados a considerar-se uma espécie de ilha em relação ao resto do mundo. Estavam muito longe da Europa, muito longe dos conflitos, portanto não era fácil serem atingidos diretamente. Pearl Harbor tinha sido uma surpresa, mas Pearl Harbor ainda ficava muito longe dos Estados Unidos. E tudo isso é verdade até hoje. Exato, estavam muito longe e de repente tem uma base soviética naquele espaço do hemisfério ocidental que os Estados Unidos estão habituados a tratar, desde a doutrina de Monroe no século XIX, em 1822, como o seu espaço vital. Como um espaço separado da Europa, onde as potências europeias não podem intervir. Claro. Aliás, Kennedy diz isso. Pela primeira vez, uma potência europeia está a construir uma base agressiva nas Américas contra nós, quer dizer, desde o século XIX. A primeira vez. E ao mesmo tempo, Kennedy tinha sido eleito em 1960, estamos em 62, portanto, aparecem aquelas midterm elections, as eleições intercalares e legislativas uma em altura novembro, sensível para quem é presidente. E, portanto, era péssimo para Kennedy, precisamente em outubro de 1962, dizer, meus amigos, eu andei a acusar Eisenhower, o meu antecessor, de andar distraído e ter deixado a União Soviética passar à frente, e reparem, olha o que me aconteceu agora. A União Soviética instalou mísseis aqui em Cuba e temos mísseis apontados. Finalmente, agora verdadeiramente é que temos as cidades americanas todas com mísseis de médio ao alcance de mísseis soviéticos. Teve de reagir. Ele tinha de reagir. Mesmo assim, a reação é calculada. Kennedy recusou a proposta, uma proposta militar para imediatamente bombardear e invadir Cuba. Portanto, recusou isso. Aliás, curiosamente, o argumento que ele utilizou é que se os Estados Unidos fizessem isso, a União Soviética iria invadir Berlim Ocidental. Portanto, ele estaria a autorizar a invasão soviética de Berlim Ocidental, portanto, ele não podia fazer isso. Foi esse o argumento, um dos argumentos que ele utilizou. E, por outro lado, curiosamente, chamou quarentena ao bloqueio naval de Cuba. E porquê? Porque bloqueio, isto foi explicado pelos juristas, bloqueio naval era um ato de guerra. E ele não queria um ato de guerra e, portanto, declarou uma quarentena. Quer dizer, uma quarentena, portanto, que abrangia apenas uma inspeção dos navios que se dirigiam para Cuba para ver se tinham material militar, mísseis e coisas assim. Portanto, era uma tentativa de não passar o limiar. Não escalar, precisamente. Por seu lado, os soviéticos tinham feito outra coisa que foi, apesar das fotografias americanas, continuaram a negar que tivessem mísseis em Cuba. Não tinham mísseis nenhums em Cuba, não era verdade, era uma mentira. O que, uma má ideia. O curiosamente colocou a União Soviética numa posição falsa. Isto é, permitiu a Kennedy dizer estão a mentir. Aliás, o discurso dele de 22 de outubro constantemente enfatiza isso. Isto é, a União Soviética mente. A União Soviética está a mentir, diz que não tem mísseis e tem mísseis em Cuba e está a dizer que não tem. Portanto, isso colocou a União Soviética numa posição bastante, enfim, enfraqueceu de alguma maneira a posição soviética. Curiosamente, os Estados Unidos nunca chegaram a perceber que a União Soviética tinha colocado muito mais armas e muito mais homens em Cuba do que os Estados Unidos sabiam.
Por exemplo, os Estados Unidos pensavam que com os mísseis tinham vindo cerca de 17 mil tropas soviéticas. De facto, a União Soviética já tinha colocado em Cuba cerca de 40 mil homens. Quer dizer, portanto, era um exército muito maior e tinha muito mais mísseis do que aqueles que os Estados Unidos tinham identificado. Porque além daqueles mísseis de médio alcance, tinha também outros mísseis também nucleares mais pequenos, quer dizer, de alcance mais curto também em Cuba. Portanto, os Estados Unidos, aliás, nunca se aperceberam da dimensão do que a União Soviética estava a instalar em Cuba. Portanto, Rui, eu apercebi-me agora que o nosso tempo já chegou ao fim. Esta história é comprida, nós vamos ter que a continuar em podcast. O nosso tempo FM chegou ao fim. Até lá, para quem nos está a ouvir na rádio, diretamente, os outros, sejam bem-vindos de volta. Então, Rui. Ora bem, portanto, o que nós temos aqui basicamente é mais uma questão política do que propriamente uma questão militar, no sentido em que o equilíbrio estratégico entre a União Soviética e os Estados Unidos não tinha sido radicalmente mudado pela instalação dos mísseis em Cuba. Isto podia-se fazer esse raciocínio. Portanto, a questão era sobretudo política, quer para Khrushchev, quer para Kennedy. Isto é, o equilíbrio não tinha sido radicalmente mudado, no sentido em que sim, a União Soviética tinha ficado numa posição melhor em termos de ameaçar os Estados Unidos, mas ainda não tinha uma ameaça aos Estados Unidos equivalente à ameaça que os Estados Unidos podia exercer sobre a União Soviética. Portanto, o que temos é dois líderes, Kennedy nos Estados Unidos, Khrushchev na União Soviética, que estão numa situação em que não podem perder a face, mas que têm medo, desta escalada, isto é, de começarem a iniciar qualquer coisa, um processo sobre o qual possam perder o controle, mas ao mesmo tempo não podem deixar o outro ganhar. E, portanto, têm de continuar a mostrar-se um bocadinho arriscados. É isso que Kennedy faz no dia 22 de outubro com o seu discurso na televisão, um discurso a anunciar a quarentena de Cuba por causa dos mísseis. Ele lembra os anos 1930. Kennedy tinha até escrito um livro sobre os anos 1930 na Europa, isto é, a ameaça de Hitler e a maneira como Hitler não tinha sido parado ao princípio. Portanto, ele lembra isso. Ele diz, estamos no princípio, se não pararmos aqui esta ameaça, não vamos conseguir parar depois. Ele até diz, e cito, o maior perigo seria não fazer nada. Portanto, se eu não fizesse nada, isso aí é que estava o perigo. E, por outro lado, a União Soviética, ainda em público, reage também duramente. A 24 de outubro, a TASS divulga, a TASS, que é a agência noticiosa soviética, oficial mesmo, divulgou um telegrama de Khrushchev, também dramático, a dizer que se os americanos interferirem com qualquer barco soviético, isso poderia conduzir a uma guerra. Portanto, uma coisa assim também assustadora. No dia 25 há depois uma reunião, no dia 25 de outubro, há uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentam e trocam acusações e insultos, e chegamos ao dia 27 de outubro, o tal sábado, 27 de outubro de 1962. É um dia grave, porque o que é que acontece neste dia? Neste dia há um avião espião americano, um U-2, um U-2, que é abatido por um míssil soviético sobre Cuba. E isto seria um ótimo pretexto para a guerra para os Estados Unidos. Ora bem, Kennedy, portanto, de repente há conselheiros de Kennedy a dizer, bem, está aqui um pretexto para a guerra. Eles passaram a hostilidades, quer dizer, abateram um dos nossos aviões. Aliás, o piloto morreu, é o único morto deste conflito, é esse piloto desse avião. Portanto, esses aviões, na altura, os aviões espiões estes aviões espiões são aviões de grande altitude, mas estavam ainda acessíveis a estes mísseis terra-ar. Agora, Kennedy, curiosamente, aliás, contra até o que tinha sido combinado antes, portanto, se houvesse qualquer ato de hostilidade da parte da União Soviética em Cuba, haveria uma razão para iniciar operações militares contra Cuba. Kennedy decide não reagir. E não reagir dizendo, mas se calhar foi um erro, quer dizer, um comandante qualquer, sem instruções oficiais, disparou e, portanto, não podemos tomar isso imediatamente como uma razão para iniciar já um bombardeamento e invasão de Cuba. E nessa tarde, portanto, este é um dia mesmo tenso. Nessa tarde, emissários americanos e soviéticos encontram-se num restaurante chinês em Washington para negociar. E chegam a um acordo. Chegam a um acordo. Khrushchev propõe retirar os mísseis de Cuba se os americanos prometessem não invadir Cuba
e retirassem também os mísseis que tinham instalado em março na Turquia. Portanto, uma espécie de uma troca aqui. Aliás, curiosamente, no dia 27, os soviéticos, ou Khrushchev até ainda melhor, iniciam logo preparativos para começar a retirar os mísseis de Cuba. A retirada começa no dia 5 de novembro. Portanto, é rápido. Depois é um processo... Isto é, há aquele momento de tensão no dia 27 e depois rapidamente se resolve, digamos, a situação começa a ser resolvida, e no dia 20 de novembro, portanto, cerca de um mês depois, os Estados Unidos anunciam o fim do bloqueio, o fim da quarentena, para ser mais claro. Portanto, com isto, há quem ache que foi exagerada a ideia de que uma guerra esteve iminente. Porquê? Porque o que a crise, na prática, teria demonstrado é que há vias de comunicação. Houve sempre vias de comunicação, como aqueles emissários, contactos, há várias figuras que são intermediários entre o governo soviético e o governo americano, e há nitidamente de ambas as partes uma vontade de esperar, negociar, espera aí, não nos vamos precipitar, eles talvez não queiram fazer isto, vamos esperar, etc. Mas tu não contaste a famosa história do submarino, que também aconteceu a 27. Porque ninguém sabia, quer dizer, no dia 27... tinha acontecido uma outra coisa que não se soube na altura, só se soube em 2002. Só em 2002, portanto, muitos anos depois, 40 anos depois, é que se soube o que é que tinha acontecido. Na altura, ninguém, aliás, provavelmente nem Khrushchev perceberam o que é que estava a acontecer, não repararam também. Portanto, não é um fator de decisão, de raciocínio, mas é um incidente que podia ter mudado completamente a história. E o que é essa história? A história é que, dentro do bloqueio naval, os barcos americanos detectam um submarino soviético e tentam fazer emergir esse submarino usando a clássica forma que é com cargas de profundidade para obrigar o submarino a emergir. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que os barcos americanos não tinham ideia nenhuma que este submarino tinha uma arma nuclear. Tinha um torpedo nuclear. E o que também não souberam, e ninguém soube na altura, só em 2002 é que se soube, é que houve uma discussão dentro do submarino, ao nível dos comandantes, dois comandantes, o comandante do submarino e o comandante da força naval, daquela força naval soviética, que por acaso estava neste submarino, e vamos ver, felizmente estava neste submarino, soube se deviam usar a arma nuclear ou não. Porque aparentemente tinha sido deixado, no caso soviético, tinha sido deixado a estes comandantes com armas nucleares a decisão de as usar ou não. Ora, portanto, eles estavam a ser objeto de um ataque hostil por barcos americanos e, portanto, isso poderia parecer que estava dentro das possibilidades de usar esse... Sente que àquela profundidade também não tinham meios de comunicar com os altos dirigentes soviéticos. Não tinham. E, portanto, era uma decisão que eles tinham de tomar ali. Era uma decisão que eles tinham de tomar ali. E, aparentemente, o comandante do submarino era para usar e o outro, o comandante da Força Naval, achou que não se devia usar a arma nuclear e, praticamente... deve ter sido decisivo, absolutamente decisivo, porque se tivesse havido o uso de uma arma nuclear no dia 27 de outubro de 1962, isso aí é que muito dificilmente Kennedy não poderia ter respondido também, poderia ter sido o começo de uma escalada. Quer dizer, portanto, mesmo quando os políticos com a contenção, os políticos a conter-se, havia a possibilidade dos comandantes no local poderem ter estragar tudo. Aliás, no próprio caso dos políticos, havia também uma coisa que os soviéticos repararam no dia 27 de outubro, que era o cansaço dos governantes americanos, porque eles tinham contacto, um deles até tinha contacto com Robert Kennedy, que era o Attorney General, e é irmão do presidente Kennedy, fazia parte também do governo, e era um dos contactos com elementos soviéticos, e um dos elementos soviéticos reportou para Moscou muito preocupado a dizer, bem, o homem está completamente exausto. Quer dizer, e isso assustou Khrushchev. Quer dizer, ele de repente disse, eu estou a lidar com gente, eles estão completamente exaustos, não dormem, quer dizer, estão ali a tentar resolver o problema e, portanto, enfim, é melhor não apertar. O acordo é algo estranho, quer dizer, um acordo algo estranho, porque os soviéticos aceitam desmantelar e retirar os mísseis de Cuba, e isso é publicado, portanto é público. É divulgado para a opinião pública. Sim. Os Estados Unidos comprometem-se a não tentar nenhuma
invasão. E isso também é publicado. E era verdade, os Estados Unidos não estavam, a não ser naquele, enfim, para destruir os mísseis que os soviéticos tivessem em Cuba, não estavam a planear aquele tipo de invasão. Portanto, quando os Estados Unidos disseram não vamos, já não estavam, quer dizer, mas isso também foi publicado. No entanto, os americanos retiram também os mísseis da Turquia e isso não é publicado. Só em 1969, quando é publicado um livro póstumo, aliás, de Robert Kennedy, é que se sabe que isso fazia parte do acordo. Mas em 1962 não apareceu. E isso é uma coisa muito estranha, porque deu a entender que Kennedy tinha vencido e que Khrushchev tinha cedido. Exato. Isto se tivesse havido o género, bem, eles tiram de Cuba, nós tiramos da Turquia, poderia parecer que tinha sido equilibrado, enfim, podia parecer que era equilibrado. Mas assim pareceu uma derrota assim pareceu soviética. Uma espécie de... Os soviéticos cederam muito e os americanos conseguiram. Porquê é que isso aconteceu? Eu acho que há duas razões para isso. Primeiro, porque a pressão americana de facto é enorme e confrontou a União Soviética com os seus limites. O desequilíbrio nota-se no seguinte: a 26 de outubro, os Estados Unidos colocaram 145 mísseis intercontinentais prontos para disparar e mais 23 bombardeiros B-52 armados com armas nucleares que se colocaram em uma distância de ataque a uma distância de ataque da União Soviética. Quer dizer, ora bem, a União Soviética não tinha nada de equivalente para pressionar os Estados Unidos. Não tinha meios correspondentes para pressionar os Estados Unidos. Portanto, a disparidade a desigualdade ficou muito notória. Quer dizer, o Khrushchev tinha iniciado um jogo em que o outro lado tinha as cartas todas e ele tinha muito poucas cartas. E, portanto, ele estava numa posição verdadeiramente mais fraca. Por outro lado, estava numa posição fraca também por uma outra razão. É que a situação tinha sido criada pelo próprio Khrushchev. Isto é, ele é que tinha iniciado a crise com a colocação dos mísseis em Cuba. E, portanto, deve ter também sentido a necessidade de a corrigir, porque se as coisas corressem mal, ele não podia dizer foi os americanos que começaram isto. Não, ele é que tinha começado. Quer dizer, e, portanto, era necessário comportar-se. E, de facto, desde o princípio, Khrushchev começa a ceder muito mais cedo do que parece. Ele, no dia 24 de outubro, faz aquele comunicado à taça a dizer se os americanos interferirem com qualquer barco soviético, isso será um motivo de guerra, mas, ao mesmo tempo, deu ordem para cerca de 25 barcos soviéticos que estavam a ir em direção a Cuba retrocederem imediatamente. Isto é, evitarem o bloqueio americano e retrocederem. Portanto, isto é, ao mesmo tempo que estava a dizer, se vocês tocarem num barco meu, haverá guerra, estava a dizer aos barcos, afastem-se imediatamente, não entrem na zona de bloqueio. E a 27, nesse sábado de 27 de outubro, quando se houve os contactos, Khrushchev também tomou uma decisão, foi de aceitar imediatamente o acordo com Kennedy, aquele acordo de retirar os mísseis contra o compromisso americano de não invadir Cuba e de retirar também os mísseis na Turquia. Ele decidiu imediatamente aceitar isso sem consultar os seus colegas do Politburo, quer dizer, os outros, a direção coletiva, a supostamente direção coletiva da União Soviética. Portanto, é uma coisa que ele toma imediatamente. Ele está suficientemente preocupado para que no dia 28 de outubro ter mandado ler a carta que ele envia ao presidente americano e dizer que vai retirar os mísseis de Cuba, ter mandado ler essa carta na Rádio Moscovo. Isto é, para o caso de Kennedy ainda não ter recebido a carta ou não estar a ler, portanto, ele manda ler porque sabe que, obviamente, os americanos seguem as emissões da Rádio Moscovo e, portanto, perceberiam, isto é, ouviriam ler a carta. Mas, além de retirar as 40 plataformas de lançamento que estavam identificadas pelos americanos, ele, sem dizer nada em novembro, manda retirar também os outros mísseis táticos que tinha em Cuba, isto é, e de que os americanos não tinham conhecimento, mas ele manda também para o caso dos americanos virem descobrir. Portanto, da maneira como tudo acabou, parece uma grande vitória de Kennedy. A sua aprovação nas sondagens de opinião nos Estados Unidos passou de 60% para 76%. Portanto, torna-se de repente muito popular, ganha 4 lugares no Senado nas legislativas de novembro, e Khrushchev parece ter cedido, isto é, parece ter perdido. Ele não tem, e parece ter perdido
e nos bastidores, então, esse sentido de derrota ainda parece maior. Fidel Castro, em Cuba, tinha uma atitude muito mais hostil. Isto é, Fidel Castro, em 26 de outubro, convida o Khrushchev a iniciar um ataque nuclear contra os Estados Unidos. Mais tarde, Fidel diz que ainda bem que a União Soviética não fez isso e que ele sente que estava talvez a exagerar, mas em 26 de outubro exigiu isso. Portanto, saiu da crise, aparecer um indivíduo totalmente determinado a ir até ao fim, quer dizer, para defender, ao contrário de Khrushchev. Khrushchev pode dizer, bem, mas a partir de agora ficou garantido contra invasões. A verdade é que a crise não ajudou propriamente, isto é, o acordo não ajudou propriamente Cuba. O que aconteceu foi que a iniciativa de Khrushchev ao colocar mísseis em Cuba reforçou, digamos, a atitude de intransigência americana para com Cuba. Isto é, Cuba foi de repente identificada como uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Portanto, até então parecia uma irritação, isto é, o Fidel Castro estar ali, mas agora os governos americanos podiam dizer em Cuba está uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Portanto, não aumentou a segurança de Cuba, pelo contrário, confrontou a ditadura comunista em Cuba com uma atitude americana muito mais intransigente, enfim, que se manteve e que se mantém quase até hoje. E depois, Khrushchev não só permitiu a Fidel Castro parecer mais, digamos, mais determinado do que ele, mas também a Mao na China. Mao Tse-tung na China também aproveitou para acusar a União Soviética de ter desistido de lutar pela revolução mundial e de ter-se conformado com uma posição quase, enfim, de uma certa subordinação ao Ocidente capitalista. E, de facto, o que acontece depois de 1962, da crise dos mísseis de Cuba, é uma série de iniciativas que reforçam adetante o desanuviamento. Por exemplo, é quando se estabelece uma linha telefónica direta, o famoso telefone vermelho, entre a Casa Branca e o Kremlin, que era precisamente para evitar estes equívocos e o que é que ele disse e o que é que ele quer, então eles podem falar diretamente. E depois até vários acordos, por exemplo, um dos acordos em 1963, de proibir os testes atmosféricos, os testes nucleares na atmosfera. Quer dizer, que foi também em 63. Portanto, a China podia dizer, bem, aqui estamos a União Soviética, que pretende ser líder da Revolução Comunista Mundial, a adaptar-se, a coexistir com os Estados Unidos, em vez de manter uma posição de hostilidade. E uma das coisas que acontece, de facto, na sequência da crise dos mísseis de Cuba é a ruptura entre a China comunista de Mao Tse-tung e a União Soviética, que se torna clara em 1963. Obviamente, a crise dos mísseis de Cuba é apenas um pretexto. De facto, a China comunista, as razões de queixa da China comunista em relação à União Soviética é que a União Soviética não tem meios para ajudar. Não tem verdadeiramente os mesmos meios para ajudar a desenvolver a China. Falámos disso aqui a propósito da visita de Nixon a Pequim em 1972, e que a União Soviética, enfim, também tinham razões de queixa, porque havia um conflito em 1962, há um outro conflito quase ao mesmo tempo da crise dos mísseis de Cuba, que também é extraordinariamente grave, entre a China e a Índia, um conflito fronteiriço grave. E a China fica com a impressão de que a União Soviética hesita sobre que lado apoiar, se a China comunista, se a Índia. E, portanto, Mao também fica, enfim, frustrado com isso e começa a considerar, e na elite chinesa, na elite comunista chinesa, começa a aparecer a ideia que talvez talvez haja vantagem em afastarem-se da União Soviética e, quem sabe, uma aproximação aos Estados Unidos possa ter obter, algumas vantagens para a China. Mas só que essa aproximação tinha de ser feita, digamos, com a China a sair da sua relação com a União Soviética pela esquerda, isto é, a dizer-se mais revolucionária do que a União Soviética. E, portanto, em 1963, a ruptura entre a União Soviética e a China faz com a China acusar a União Soviética de ser frouxa, de ser mole, isto é, Khrushchev. Khrushchev não sai bem disto em outubro de 1964, 2 anos depois, é apiado
pelos seus colegas, é derrubado do poder. A crise dos mísseis de Cuba não foi a causa direta, há outras causas, provavelmente falaremos disso na altura, não é? Sim, vida. Mas a crise dos mísseis de Cuba é citada, e é citada neste sentido, isto é, ele é acusado de ter cedido, mas é sobretudo acusado também de ter iniciado a crise, quer dizer, ter iniciado... Portanto, é a pior situação de todas. Isto é, iniciou um problema em que depois teve de recuar. Muito bem. Pode acontecer a outros. Assim termina esta edição de O Resto é História. Voltamos para a semana. Até lá.